pessoal. Nessa semana aqui a gente vai ter uma nova participação. Dessa vez vai ser da área de odontologia, saúde pública, fugindo um pouco das outras áreas que a gente tinha falado anteriormente, com o professor Diego Leandro, que ele é professor da UFRN. Então, para começar aqui, ele é graduado em odontologia pela UFRN e também fez logo seu mestrado na área de odontologia preventiva e social. Depois ele acabou viajando um pouco para a Espanha e ficou por lá fazendo seu doutorado na área de medicina preventiva e saúde pública. Na Universidade de Saragoça, e aí também fez um intercâmbio ali na França, na Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer. E aí, depois de um tempo, voltou ao Brasil, retornou, e atualmente está na UFRN, onde ele é professor do Departamento de Saúde Coletiva, e trabalha em 2 programas de pós-graduação, o de saúde pública, não, o de ciência da saúde e o de saúde coletiva. Então, primeiramente, é um prazer ter o senhor por aqui, poder estar participando do nosso projeto, e eu deixo aqui aberto para você falar alguma coisinha. Obrigado, João Marcelo. Bem, é um prazer estar aqui participando com vocês, né, dessa entrevista, né, e só uma correção, né, tem ainda um terceiro programa que eu participo, que é um mestrado profissional em gestão de pessoas, né, na área da saúde, né, então eu participo atualmente de 3 programas de pós-graduação. Melhor ainda. Nós aqui do Estatística Livre, a gente sempre é muito focado na questão da estatística, então primeiro a gente tem sempre as perguntas mais básicas, que praticamente é como é que é o seu dia a dia como profissional, porque o senhor aí trabalha na pós-graduação, trabalha na graduação, faz artigo, então desenvolve pesquisa, como é que é a sua correria aí? Não, a correria é enorme, né? Eu estou em 3 programas de pós-graduação e, na verdade, eu estou pensando em sair de um deles, né? Até porque a CAPES está exigindo agora que a gente só participe de 2 programas, né? Mas existe uma pressão grande, né, da instituição e até dos próprios programas, né, para que a gente participe, né, até para poder dar um suporte, né, em relação à produção. Mas aí eu participo em 3 pós-graduações, né? Então eu dou aula a nível de mestrado e doutorado, oriento alunos a nível de mestrado e doutorado também. E na graduação eu dou aula para o curso de medicina, graduação aqui na UFRN, medicina, saúde coletiva, graduação em saúde coletiva, graduação em nutrição e graduação em biomedicina, né? Então, apesar de a minha formação ser em odontologia, né, eu estou num departamento que é de saúde coletiva e que a odontologia aí já ficou um pouco pelo caminho, né? Então, as minhas disciplinas são mais voltadas para a saúde pública mesmo, que na verdade a gente denomina mais dentro da área como saúde coletiva. Sim, praticamente essa pesquisa é muito mais quantitativa, você foge ali um pouco daquele meio termo de que saúde é saúde, assim, não é que não seja, mas tipo assim, foge assim do normal, vamos dizer assim. Isso. Na verdade, eu comecei, né, na minha iniciação científica, que eu fiz a iniciação científica, fui bolsista PIBIC, do CNPq. Então, a minha iniciação científica foi com pesquisa qualitativa, né? Então, eu trabalhei um tempo com pesquisa qualitativa, no mestrado também eu trabalhei com pesquisa qualitativa, e quando eu fui para o doutorado, foi que eu mudei para pesquisa quantitativa, e aí foi quando entrou a bioestatística de uma maneira mais forte, né, na minha formação. Essa já era a segunda pergunta que eu ia fazer, como é que ela entrou, como é que a estatística assim entrou mesmo na sua área, porque os seus estudos são praticamente só sobre estatística, assim, bem aplicado. Como é que foi assim o desenrolar? Isso, a estatística, né, na verdade, assim, eu fiz 2 disciplinas que a gente chama bioestatística na área da saúde, né, ou seja, a estatística mais voltada para a biologia ou para as ciências biológicas e da saúde. Então, eu fiz 2 disciplinas, uma disciplina de estatística básica e uma disciplina de estatística que a gente chama bioestatística 2 aqui, né, no programa. E quando eu fui para o doutorado foi quando eu ampliei mais essa formação na área de bioestatística, né? Então, aí lá foi quando eu trabalhei mais com modelos multivariados, né? E trabalhei também com questões de preditivas, né? Em relação a indicadores da área da saúde, né? Então, predizer taxas e taxa de incidência, taxa de mortalidade, por exemplo, foi o tema do meu doutorado, né? Em câncer, e aí a gente fez predições até 15 anos ou 20 anos, né? Para o futuro. Então, é um pouco essa da minha trajetória com a bioestatística e depois, né, da minha formação no doutorado, quando eu volto para o Brasil, né, eu entro na universidade como na área de bioestatística e epidemiologia, né, e hoje as minhas disciplinas são voltadas para essas 2 ramos, né, da saúde coletiva,
que as duas se complementam muito, né? Epidemiologia e bioestatística se complementam muito e eu dou aula nessas duas disciplinas. Sim, sim, andam com certeza de mãos juntos e, assim, pelo menos pelas pessoas que eu conheço de saúde, geralmente eles não gostam de bioestatística, mas é porque eles não, assim, às vezes é porque eles querem uma coisa muito aplicada já à profissão. E, tipo assim, querendo ou não, acaba fugindo um pouco daquilo, mas, assim, é super importante porque você acaba precisando desses dados de certa forma, para tudo, na verdade. Isso, E praticamente isso. essa já era outra pergunta que eu ia fazer para o senhor. A estatística, na verdade, ela já entra como meio de validar hipóteses, verificar tendências e ver tendências, fazer predições. E a sua pesquisa praticamente é baseada nisso. O senhor analisa tipos de câncer, o senhor analisa casos epidemiológicos. Poder falar um pouco sobre a sua pesquisa assim, atualmente, o que você está fazendo, algum tipo de estudo que você está fazendo nesse momento? Certo. Alguns estudos, né, na verdade, a gente acaba trabalhando com várias linhas, né, de pesquisa, ainda mais eu estou em mestrado profissional, né, então a gente tem linhas diferentes, inclusive algumas que fogem um pouco da epidemiologia, mais voltado para a gestão de pessoas. Mas dentro da epidemiologia eu trabalho muito com a epidemiologia do câncer, né, e de outros agravos, doenças, né, que a gente chama agravos não transmissíveis. Então, eu trabalho principalmente com a epidemiologia do câncer, que aí são diversos tipos de câncer, principalmente os mais frequentes na população, câncer de mama, câncer de próstata, câncer coloretal, né, são os que, câncer de pulmão, são aqueles que eu tenho trabalhado mais. E aí, dentro da estatística, dentro desses grupos de câncer, quando a gente trabalha com estatística dentro da epidemiologia do câncer, a gente trabalha muito com análise de tendências, né? Então, análise de tendências para saber se as taxas de incidência e as taxas de mortalidade, se elas estão constantes ao longo do tempo, ou se elas estão aumentando, né, ao longo do tempo. E essas análises, elas servem exatamente para subsidiar, né, o planejamento em saúde, né, principalmente o planejamento do Sistema Único de Saúde, né, da gestão, que a gente chama gestão em saúde, para poder planejar a rede de atenção à saúde, né, a própria questão de hospitais, ou também tentar mudar algum tipo de tendência, questões de diagnóstico também do câncer, né? Outra linha também que eu tenho trabalhado é a epidemiologia da multimorbidade, que a multimorbidade é a presença de duas ou mais doenças crônicas, né, no indivíduo, e aí a gente trabalha com comparações, logicamente, dentro do território nacional ou também a nível internacional, né? Então, recentemente eu passei 2 anos como professor visitante na Universidade de Vic, né, lá na Espanha, e lá eu trabalhei com um projeto multicêntrico, que é a nível de 27 países europeus, onde a gente trabalhou com dados de um estudo de coorte, que é um estudo longitudinal, né, e aí o meu foco foi a questão da multimorbidade. Então, a presença de mais de doenças crônicas em um mesmo indivíduo, ou seja, um indivíduo que tem câncer, que tem hipertensão, que tem diabetes, todas essas doenças ao mesmo tempo, né, e isso é um conceito recente, ou é uma forma também de você olhar para esse paciente de uma forma mais, digamos, específica, né? Diferente do paciente que você tem só um tipo de doença e um paciente que você tem múltiplas doenças, né? Então, você precisa de um cuidado à saúde diferenciado. Isso até, na verdade, hoje em dia se fala muito da medicina baseada em evidências, né? Que na verdade sempre devia ter sido, mas atualmente está cada vez sendo mais discutido isso, porque, né? Mas, enfim, tudo isso é muito importante para justamente saber o que é que fazer nessas horas. Na verdade, eu conheci o senhor através de um projeto da professora Mônica, um artigo que ela fez, que ela encabeçou aí, que fala sobre a questão da energia no ano de 2020. Os setores que mais consumiram, as regiões que mais consumiram. Aí eu fui atrás dela e disse assim, não, a melhor pessoa para falar disso é o professor Diego, porque foi ele que fez as análises, as estatísticas do estudo. Eu falei, tá bom, vou atrás dele. Aí, tipo assim, querendo ou não, a sua vertente são dados, vamos dizer, de bioestatística, são dados de vida, vamos dizer assim. Enquanto você mexeu com dados energéticos, essa nomenclatura nem existe, mas que falam, que referem sobre energia. Querendo ou não, a estatística é apenas uma, mas dependendo da área, você vai migrar para determinadas análises. E, tipo assim, primeiramente, como é que o senhor desenvolveu esse estudo da parte da energia? E segundo, o senhor, na hora de manuseio, de manipulação, de entendimento dos dados, quais foram as principais diferenças que o senhor teve ao ver, tipo assim, a diferença entre os dados energéticos e os dados biológicos, vamos dizer dessa forma? Sim, sim.
esse projeto, né, na verdade, que resultou num artigo, numa publicação, foi bem interessante, né, porque Mônica já conhecia, eu conheci Mônica durante o doutorado, né, ela fez o doutorado na mesma universidade que eu, na Universidade de Saragossa, lá na Espanha. Então, foi bem interessante porque ela conhecia um pouco das minhas pesquisas e eu conhecia um pouco das pesquisas dela, né? Então, ela sabia que eu dominava essa análise de tendência, né, que, na verdade, é um programa estatístico que ele foi criado para análise de tendência para dados de câncer, né, que é o chamado Joint Point. Ele faz uma análise de regressão linear, mas uma análise de regressão linear segmentada, né? Então, quando tem algum ponto de mudança na tendência, aí é onde ocorre o join point, né? E aí a tendência, ela, na verdade, se ela está subindo, ela pode descer, ou se ela está descendo, ela pode subir, né? Então, é bem interessante utilizar esse programa, e ele começou sendo utilizado para dados de câncer, e depois, na literatura, ele começou a ser utilizado para outros tipos de dados, né? Outros tipos de doença, né? Como eu também já utilizei para outros tipos de doença. E aí, quando Mônica disse que queria analisar os dados, né, de consumo de energia no Brasil no período pós-pandemia, eu disse, né, então, um programa estatístico que seria ideal para analisar isso aí seria esse Joint Point, né? Então, ela me mandou os dados, né, junto com as alunas dela de pós-graduação, né, coletaram os dados. Então, aí eu, juntamente com elas, a gente sentou, fez a reunião, e eu vi que seria perfeito para fazer análise dentro do Joint Point, né? Então, foi fácil, na verdade, porque eu acho que os dados em saúde, a diferença é que, às vezes, a gente tem muita questão de subnotificação, a gente tem que discutir a questão de subnotificação, de a própria qualidade da informação. Quando você está trabalhando, talvez, com um dado que seja de consumo energético, né? Então, é algo que talvez esse viés não aconteça de uma forma tão evidente, né? Porque o consumo de energia é um consumo que é medido por máquinas, não é, por exemplo, como a saúde, né? Se você tem uma COVID, né? Então, o médico precisa notificar como doença. Então, acho que os dados em saúde, eles são muito mais passíveis de erro do que os dados, por exemplo, em relação às engenharias, né? Ou a própria, digamos, energia, né? Digamos, essa estatística da energia, como a gente está chamando aqui. É bem isso, a questão da automatização muda muito a confiabilidade dos dados dessa forma. E foi um ponto bem importante que você citou. Essa diferença aí é muito gritante. Mesmo sendo automatizada a questão de você colocar no banco de dados sobre, sei lá, o DataSUS ou algo do tipo, até a questão de quem é que vai passar. Já enquanto o medidor de energia vai estar apitando ali toda hora. Não sei que ele quebre ou tenha algum problema, mas isso já é outra coisa. Então, uma das últimas perguntas que eu vou fazer para o senhor é como é que o senhor conceituaria a estatística para a sua área, assim, para a sua área de atuação, algo do tipo? A estatística, ela é a nossa, dentro da epidemiologia, hoje ela é a nossa ferramenta principal de trabalho, né? E a epidemiologia, na verdade, ela envolve três campos, né? Envolve a estatística, envolve a medicina social, né? E envolve a própria saúde coletiva como um todo, né? Então, a gente tem essas dimensões, né, dentro da epidemiologia, e a estatística, ela é a ferramenta principal, né? O epidemiólogo, ele não trabalha sem o subsídio da estatística, né? Então, mas assim, dentro da área da saúde, né, existem muitos estatísticos trabalhando, né? E aí existe essa troca entre nós que somos profissionais da saúde, mas que não temos a formação inicial ou principal em estatística, com aqueles que são estatísticos, né? Então, existe muito essa troca, né? E a gente, que é profissional da saúde, mas que, digamos, caminhou mais pela estatística, a gente acaba trabalhando com a estatística muito mais aplicada, né? Então, a gente aborda, ou a gente aborda conceitos, ou na hora que a gente vai explicar, por exemplo, para um aluno de graduação, de pós-graduação, a gente busca explicar de uma forma muito mais aplicada e muito mais simples, talvez, do que um estatístico, né, que propriamente vai explicar lá dentro de todas as fórmulas, né, detalhadamente de onde vem cada dado, né? Mas a estatística é essencial dentro do nosso trabalho de pesquisa, né, e dentro da epidemiologia aplicada, né, aos serviços de saúde, que é o que a gente também busca, né, dar essa resposta ao Sistema Único de Saúde.
Essa questão que você falou da questão de saber passar para o outro é muito importante. Eu sou da engenharia, mas eu gosto muito da estatística. Já a minha família toda é da parte da saúde. Minha mãe trabalha na Secretaria de Saúde da cidade dela, e aí eu comecei a manipular alguns dados que a secretaria passava, tipo assim, colocava no Instagram, aí, tipo assim, eu comecei a fazer um banco de dados, aí eu mandei para minha mãe gostou, aí mandei para a Secretaria de Saúde, aí a secretária ficava falando comigo, já Marcelo, faz o gráfico de não sei o quê, me passa, me passa. Aí eu dizia assim, ela não sabia a minha parte, mas ela dava lá. Eu disse, não, isso aqui quer dizer não sei o quê. Então, tipo assim, sei lá, eu fiz, sei lá, de 200 dias, eu puxei lá, fiz todos os dados e tal. E aí ela dava o jeito dela de falar, porque a parte dela era a parte, tipo assim, que ela pode fazer para ajudar. Ela não sabia a parte quantitativa, mas a parte de que ela pode fazer para ajeitar os dados, digamos assim, na vida real, ela sabia. Então, tipo assim, cada um tem a sua parte. Tem o quantitativo e tem o que vai atuar, digamos assim. É bem desse jeito, e isso é uma coisa bem importante de todo mundo ficar ligado. Uma pessoa precisa saber de tudo, ela precisa saber o número de quem sabe, vamos dizer assim. Isso mesmo, isso mesmo. E, para finalizar aqui, o senhor é adepto de softwares livres? Eu sou adepto, na verdade, eu trabalho com R para fazer predições, né? Eu gosto muito de trabalhar com o Jamov dentro da graduação e na pós-graduação também, porque é acesso livre e eu acho que ele é muito intuitivo, né? Para a gente da área da saúde, que o pessoal tem dificuldade até para construir uma tabela, o Jamov ele é super intuitivo, né? Mas aí eu trabalho também para fazer análises mais robustas, eu trabalho mais com Stata, que aí é pago, né? E também já trabalhei muito com SPSS, que também é outro pago, né? Mas eu sou super adepto aos livres, né? E eu acho que a gente precisa até ter mais, né, esse incentivo dentro da graduação, da pós-graduação, de uso desses programas de acesso livre. Sim. A melhor coisa do software livre, na verdade, em comparação ao software pago, é porque você tem, assim, às vezes é muito mais difícil você mexer, mas a questão é que você, às vezes, tem muito mais informação que você pode receber. O negócio é conseguir esse acesso, mas a gente tem comunidades para isso. Então, também isso aí está um pouco salvo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer por você ter participado do nosso projeto. Gostei muito da entrevista, ficou bem dinâmico, muito legal. Muito obrigada. Eu que agradeço, João Marcelo. Foi um prazer participar da entrevista e, bem, boa sorte, né, ao trabalho, ao projeto de vocês. E é isso.